Bom dia! Hoje, domingo 13 de junho de 2021, dia de cearmos, de termos comunhão, de estarmos juntos, ainda que presente no corpo, mas presente em um espírito, pela uma boa consciência. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Hoje, nós estamos com o sentimento de avançar, falarmos um pouco daquela igreja desejada. Nós já falamos aqui acerca das 4 últimas igrejas, e dentro dessas 4 últimas igrejas, nós temos a igreja desejada, a igreja de Filadélfia. É o nosso sentimento avançar um pouco mais com a igreja de Filadélfia, a igreja que está no coração do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, para que o Senhor possa nos permitir a tocar na Tua Palavra. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos com o sentimento de tocar na Tua Palavra, Senhor. Seja nosso ajudador, nosso condutor, nosso orientador, Senhor. Nos ajuda nesse dia, Senhor. Aos que estão ao alcance desse áudio, aos que estão, Senhor, ao alcance dessa palavra, eles possam ser ajudados, Senhor, que seus olhos possam ser abertos, Senhor. Abre nossos olhos, usa de compaixão e de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Irmão, nosso sentimento, como falei, é avançar com a igreja em Filadélfia. A igreja que segue com um propósito e uma finalidade. Nós queremos abrir em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler como destaque o versículo 11. Mas nós vamos iniciar com o versículo 10. Apocalipse 3, 11, o 10 e o 11, que diz o seguinte: porque guardaste a palavra de minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de provar toda a terra, habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muito importante nós entendermos esse sentimento do Senhor para com a igreja de Filadélfia. É muito importante nós termos essa consciência de que Filadélfia está no coração do Senhor. É uma igreja que tem pouca força, é uma igreja que não tem uma expressão muito avantajada em vista das outras, mas é uma igreja que está no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Filadélfia é muito significativo, né? Filadélfia significa amor fraternal, quer dizer a unidade, né? Quando você ama, você tem condição de viver a unidade. Lembra que quando ele ainda aqui falou para os discípulos, o meu mandamento é que amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é um sentimento que está no coração do Senhor, de amarmos uns aos outros e de vivermos a unidade da igreja. A igreja é uma na cidade. Não existe aquele mais forte ou mais fraco. Para o Senhor, todos são igreja. Todos fazem parte da igreja. O Senhor está trabalhando aqui para salvar um povo remido, lavado com o seu sangue, mas com uma finalidade, né? Fazer com que esse povo cresça, amadureça para um alvo, para um propósito, que é de estabelecer o seu reino. E Filadélfia é muito significativo, Filadélfia é muito importante, porque Filadélfia tem a porta da palavra aberta. Olha o que é que ele diz, muito significativa. Primeiro ele fala, vem sem demora, conserva o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa já está com Filadélfia. Filadélfia está na mão de Filadélfia. Basta ela perseverar e guardar a coroa para que possa reinar. Coroa significa direito de reinar, direito de voltar à vida e estabelecer muito em breve o reino que será estabelecido aqui na terra. Filadélfia tem esse sentimento, né, guardado em cada um dos irmãos que estão em Filadélfia, de perseverar a palavra do Evangelho do Reino. Porque está escrito, né? Porque guardaste a palavra de perseverança. Nós precisamos guardar a palavra de perseverança, a palavra do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino precisa ser anunciado, precisa ser pregado, porque ainda está muito camuflado. O Evangelho do Reino ainda está muito obscuro, as pessoas ainda não conhecem. A cristandade, eu converso com as pessoas e as pessoas vão nunca ouvir falar desse Evangelho. O Evangelho do Reino é diferenciado. Por isso que quando nós possamos pregar o Evangelho, temos que anunciar o Evangelho do Reino. Temos que anunciar o Evangelho do Reino. Outra passagem muito significativa é quando ele diz: tem uma porta aberta a teu favor. Vamos ler, vamos entender o significado dessa porta aberta. Porque guardar-te é muito significa: com essas tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Muito significativo isso. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A palavra está aberta para os que estão em Filadélfia. Não são para todos, infelizmente não são para todos. São para aqueles que estão em Filadélfia. Eu gostaria também de nós irmos lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, para nós entendermos esse processo de que não são para todos, para que a gente possa entender isso claramente. 2 Crônicas, muito significativo. Em 2 Crônicas, existia um rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei bastante sábio, e ele percebeu a importância dos que estavam dispersos voltar para adorar o Senhor em Jerusalém. Desculpe. Ezequias foi esse rei que observou isso muito claramente. E no capítulo 30 de 2 Crônicas, ele começa então a enviar mensageiros, pessoas para chamar o povo que estavam dispersos, para que pudesse vir adorar em Jerusalém. Jerusalém era o lugar em que Deus queria que o povo adorasse, o povo de Israel que estavam dispersos. E Ezequias viu isso claramente. Vamos ler Ezequias, vamos ler 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do verso 1. Ezequias enviou mensageiro para todo Israel e Judá. Escreveu também carta a Efraim e a Manassés para convidá-los a vir ao templo do Senhor em Jerusalém. Jerusalém era o lugar de adoração. Por isso hoje essa briga no mundo por Jerusalém. E celebrar uma Páscoa em honra ao Senhor Deus de Israel. O rei e seus oficiais e todas as assembleias de Jerusalém tinham resolvido celebrá-lo no 2º mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados os sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não o tinha reunidos em Jerusalém. Isto pareceu justo aos olhos do rei e de toda a assembleia. Decidiu-se publicar em todo Israel e chamar o povo para adorar o Senhor no lugar devido. A gente vê aquela passagem muito significativa quando Jesus está no tanque e ele fala para aquela mulher: o Pai o busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher diz: nossos pais queriam que nós adorássemos aqui, e tu diz que é em Jerusalém?
E Jesus claramente diz: nós sabemos o que adoramos, vós não sabeis o que adorais. Porque o verdadeiro lugar de adoração era em Jerusalém. O Senhor ainda não tinha cumprido o plano do Pai. O Senhor estava ali em cumprimento ao plano da lei. Ali era muito significativo que o Senhor confirmasse que o verdadeiro lugar de adoração era em Jerusalém. E veja o que aconteceu. Aconteceu que o Senhor confirmou o que de fato estava estabelecido pelo Antigo Testamento. O Senhor apenas confirmou. Nós sabemos o que adoramos, vós não sabeis o que adora. E foi muito significativo. O Pai o busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, em espírito, em outra tradução, em realidade. Esse é o propósito principal nesse dia de adorarmos o Senhor. Nós podemos adorarmos o Senhor em qualquer lugar, não existe templo, não existe casa. Nós somos a casa do Senhor, nós somos os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Você pode adorar no seu carro, na sua cama, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, nós podemos adorar o Senhor. Hoje nós somos templo. Existiu um padre no passado que falou para uma irmã conhecida, Madame Guiot, que ela buscava fora o que estava dentro. O Senhor habita dentro de nós. O Senhor está em nós. O Senhor habita dentro de nós. E Ele busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores é justamente os que adoram em espírito e em verdade. Muito significativa essa passagem para a gente entender. E veja o que foi que aconteceu com o pessoal quando Ezequias mandou chamar. A gente agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do verso 10. Os mensageiros foram e percorreram de cidade em cidade o país de Efraim, de Manassés e também de Zebulú, mas zombavam deles e o escarneciam. No entanto, alguns homens de Assé e de Manassés e de Zebulú se humilharam e voltaram a Jerusalém. Quer dizer, não foram todos, alguns zombaram, alguns desdenharam dos mensageiros, porque a finalidade era todos subirem a Jerusalém, o lugar verdadeiro de adoração. Mas nem todos subiram a Jerusalém, ficaram desdenhando. Hoje esse evangelho do reino, às vezes também tem que ser desdenhado. Hoje o evangelho do reino, muitas vezes as pessoas ignoram que o evangelho do reino é o evangelho que precisa ser anunciado, que precisa ser pregado, que precisa ser anunciado nas praças, de 2 em 2. Fale do evangelho do reino, fale que muito em breve o Senhor vai vir estabelecer seu reino aqui na terra. Fale que muito em breve o Senhor vai trazer justiça para a terra. Nós precisamos anunciar esse evangelho do reino, o evangelho verdadeiro. E esse encargo está sobre Filadélfia. Filadélfia tem esse encargo. O encargo está sobre Filadélfia. Infelizmente as outras não viram. A gente vê o exemplo de Sardes. Sardes se misturou. As políticas, as obras mortas, tanto que o Senhor fala, você tem fama de que está vivo, mas está morta. A fama é muito forte, mas na prática está morta. Pelas suas práticas, viver em Sardes não é um bom negócio. Poder ser enganado, porque o Senhor vai vir como um ladrão, eles não vão ver a hora que o Senhor vai vir. Se não vigiar, virei como um ladrão. E para Filadélfia é um grande propósito. E o Senhor diz, guarda com perseverança o que tem, para quando vir a hora da tentação, que eu vou julgar o mundo todo, eu possa preservar vocês. Esse é um propósito que está sobre Filadélfia. Por isso que nós devemos nos manter firmes na posição ao qual o Senhor nos chamou para vermos e avançarmos dentro do propósito de Filadélfia. A igreja desejada, a igreja da unidade, a igreja que traz a vida, a esperança. Viva hoje na unidade, amando uns aos outros, pregando o evangelho do reino. Esse é o nosso sentimento. Não tem outro sentimento.
Eu gostaria de ler ainda eu gostaria de ler no início da carta de Filadélfia. É importante nós entendermos isso. No início da carta. Ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Está vendo, irmão? Ele tem a chave do Evangelho do Reino. O que é que Davi é? Davi era um rei, segundo o coração de Deus. A chave aqui representa a chave para abrir o reino, abrir o Evangelho do Reino. É muito significativo isso. É muito significativo. O que sobre ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. É muito importante nós entendermos. Quer dizer, o Evangelho do Reino está com a cara, Filadélfia. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, quer dizer, a palavra. Essa palavra aqui é para os que estão em Filadélfia. Não adianta dizer que a palavra está aberta para todos, não está aberta para todos. Por isso que nós vemos essa confusão na cristandade, um fala uma coisa, outro fala outra, porque ela não está aberta, a porta da palavra está aberta para os que estão em Filadélfia. Os que estão firmes ali, vivendo a unidade do corpo. Você é presunçoso? Você entende que você é a igreja? Cuidado, a igreja é algo que nós precisamos amar cada vez mais. Amarmos uns aos outros em amor, em unidade. A gente tem falado nesses últimos dias sobre as 4 últimas igrejas. Nós temos falado sobre a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Essas 4 últimas igrejas vai até a volta do Senhor. Elas estão aí. Em uma delas nós estamos. A gente precisa claramente entender: aqui está se pregando o Evangelho do Reino, aqui está se anunciando o Evangelho do Reino. As pessoas falam: o importante é falarmos de Cristo. Isso é muito genérico. Isso é muito genérico. O Senhor tem um propósito. Qual é o seu propósito, Senhor? O propósito do Senhor é que muito em breve Ele vai vir estabelecer e trazer justiça para a terra. O reino será a glória de Deus. Falamos isso nas vezes passadas, nas ministrações passadas. O Senhor vai expressar a sua glória no tempo vindouro. Vamos ver isso lá em Efésios. Muito significativo nós entendermos isso, Efésios. Vamos lá para Efésios. Muito significativo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 7, versículo 7, Efésios 2, 7. Olha o que ele fala, o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Para mostrar nas eras vindouras, quer dizer, na próxima era, que é a era do milênio, a era do reino, a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quer dizer, o Senhor vai trazer justiça para todos os povos. E o Senhor conta com uma igreja crescida, madura, uma igreja fortalecida no conhecimento. Por isso que ele fala: crescei no conhecimento, crescei na verdade e no conhecimento. Não existe crescer só na verdade. Você precisa crescer na verdade, mas também precisa crescer no conhecimento. Precisa avançar também no conhecimento. Isso é muito importante. Esse é o nosso sentimento nesta manhã, meus queridos irmãos. Avançarmos um pouco no propósito, segundo a igreja de Filadélfia. Possamos orar para que nós possamos
ser desarraigado dessas coisas daqui, ser livre dessas coisas daqui e nos apegarmos a algo vindouro, a algo que está ligado ao reino. Muito em breve o Senhor vai estabelecer seu reino na terra e muitos verão. E muitos verão. E nós vamos contribuir para o grande propósito do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Que o Senhor dê um domingo de paz a todos nós. Que o Senhor possa estar nos ajudando nesse domingo. Ser com cada um dos irmãos, os ouvintes dessa palavra. Muito obrigado a todos e tenha um domingo de paz em nome do Senhor Jesus Cristo.